tentar nos controlar no tempo aqui, na frente. Pois bem, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 17 do livro. No capítulo 17, ele fala para nós a respeito de Isaías. Ele começa lá, né, trazendo Isaías para a nossa meditação nessa manhã. E o livro vem agora desbravando o coração de Deus. Lembrando que Deus se fez carne e habitou entre nós, né? E tornou aquilo que parecia uma névoa no Antigo Testamento em algo substancial, segundo Calvino colocou para nós lá no capítulo 15. E rapidamente assim, quem foi Isaías? Um profeta do Antigo Testamento, um profeta muito importante, que escreveu 66 capítulos dentro do seu livro. E esses capítulos, o que eles trazem? Eles nos revelam os pensamentos de Deus acerca da santidade de Deus, as promessas de um tempo vindouro, bem como os novos céus e a nova terra. Então Isaías é um resumão de toda a Bíblia, né? Em 66 capítulos. E aí o autor ele começa assim, ó: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Isaías 55:8. E aí o que o autor começa falando assim, logo na primeira página, nas primeiras linhas? Aquilo que eu acho que eu já tinha comentado com vocês lá atrás, acerca de um livro que eu tinha lido, que não era um livro cristão, mas que ele falava exatamente de como nós projetamos no outro a partir do que nós somos. E aí agora aqui ele está falando a mesma coisa, que nós somos inclinados a projetar nossas expectativas naturais sobre Deus. As nossas expectativas naturais e falhas, por conta da nossa humanidade, né? Por conta do pecado que habita em nós. E a gente projeta isso em Deus. Mas aí ele continua fazendo uma reflexão de Calvino, que ele diz assim, ó: não há nada que atribule mais a nossa consciência do que pensar que Deus é como nós. Ou seja, nós estamos presos à imagem de Deus acerca daquilo que a gente ouviu de uma fé herdada. Porque a gente às vezes não para desbravar aquilo que as Escrituras trazem acerca do coração dele. Então a nossa visão sobre Deus é exatamente sobre a ira dele, a punição dele, a justiça dele. E ele é realmente tudo isso. Mas a gente já ouviu falar lá em Êxodo que ele é tardio em irar-se. E a sua inclinação natural é o quê? A misericórdia, o amor, a bondade. Mas a gente ainda está um pouco resistente. Então agora ele nos traz uma nova perspectiva. E agora sobre uma profecia de Isaías, né? Deus se revelando a Isaías. Aí vamos ler juntas, lá na página 158, esse trecho de Isaías 55, que ele começa aqui. Logo no início de Isaías 55, versículo 6, ele começa já nos dando uma indicação do que fazer. O que a gente deve fazer? Primeira coisa, buscar. Ele começa assim, ó: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Então, o que é que Deus já está falando por meio de Isaías? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que se afastar dele quando a gente erra? Não. A nossa missão, o nosso objetivo é buscar a Deus. Então ele continua. Esse é o maior convite de Deus. É Deus nos convidando a buscá-lo. Então ele continua: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Ele está pedindo para que a gente clame, para que a gente o busque, para que a gente se renda a ele, para que a gente abra os nossos corações. E aí ele continua: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Vocês lembram, eu já não sei mais que capítulo que a gente leu aqui, mas ele
trazendo acerca do coração de Jesus, ele coloca lá em João 6,37. Exatamente assim, ó. O que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então, o que Deus, antes de Jesus existir, Isaías, lá em 700 antes de Cristo, já escrevia. Deus já falava, busquem a mim, clamem. E ele falava assim, de modo algum eu lançarei fora. Mas ele falava assim, ó, que o Senhor terá misericórdia dele quem? Do ímpio, daquele que erra, daquele que falha, daquele que é imperfeito. Então Isaías já falava sobre o coração de Deus. E aí ele continua, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Mais uma vez, o perdão de Deus nunca será relutante, porque ele o dá de bom grado. E por que a gente tem tanta dificuldade de compreender isso? Talvez exatamente pelo que eu falei aqui no começo, porque a gente tem uma fé herdada, a gente tem uma visão distorcida de quem é Deus. Mas se a gente se dedica a ler as Escrituras, a ler aquilo que já foi proclamado para nós há milênios atrás, talvez a gente não sofresse tanto em entender o que Deus deseja de nós, que é que a gente o busque. E aí ele continua, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Exatamente por isso, porque os meus pensamentos são pensamentos egocêntricos, são pensamentos falhos e são pensamentos que partem daquilo que eu sou. E Deus não é como eu sou. Deus é perfeito, Ele é o Criador e Ele nos criou. E aí ele continua, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Quando Deus coloca o céu aqui, comparado à terra, a gente pode pensar que o céu é o quê? Infinito. A gente não consegue ter uma dimensão do que é o céu. E é exatamente isso que Deus está colocando diante de nós. Que o que Ele é, o coração dEle, a misericórdia que Ele tem, a graça derramada sobre nós, é infinitamente maior do que aquilo que o meu pensamento finito consegue compreender. Ou seja, a minha mente não alcança quem é Deus. E aí o que ele fala de uma forma muito brilhante é que às vezes a gente usa esse versículo para falar, tá acontecendo isso na sua vida, mas porque os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. E ele falou, não é isso. A gente está falando que Deus tem seus mistérios quando a gente fala para as pessoas dessa forma. Mas ele não está querendo dizer isso. E a gente só descobre que ele não está querendo dizer isso quando a gente para de ler de uma maneira fria a palavra para buscar compreender o que é que Deus quis dizer por meio dela. E Deus ali, na verdade, Ele não está falando que Ele tem planos divergentes do nosso, não é isso. Ele quer nos surpreender para dizer que os planos dele são muito melhores do que o nosso, no sentido de grandeza, de infinitude, que a misericórdia dele é muito maior sobre nós. E a gente fica preso a algo que é finito, aquilo que os nossos olhos veem. E aí, vamos ler uma coisinha lá na página 160. Ele fala assim, ó, Deus nos diz, no segundo parágrafo, Deus nos diz claramente quão minúsculas são nossas visões naturais do seu coração. E aí, para deixar isso ainda mais claro, ele fala praticamente a mesma coisa na página 161. Lá no finalzinho ele escreve, nossos pensamentos sobre o coração de Deus são minúsculos, mas Ele sabe que o coração dele está inviolavelmente, totalmente e invencivelmente direcionado a nós. E para deixar ainda mais lindo, vamos na página 162, no último parágrafo ele fala assim, ó,
as nossas apreensões letárgicas da alegria reverberante do perdão divino abaixam o nível de quem percebemos que quem Deus é. Ou seja, a nossa visão sobre Deus reduz quem Ele é. A gente coloca Ele de forma horizontal. A gente não consegue compreender a imensidão de quem Ele é e do que Ele deseja derramar sobre as nossas vidas. E aí, Calvino continua, né? Porque essa é uma citação de Calvino. Mas, embora a gente o enxergue dessa forma reduzida, isso não limita quem Deus é de fato. Deus é infinitamente compassivo e infinitamente pronto a perdoar. Ele realmente não é aquilo que minha mente projeta quem Ele é. E que sorte a nossa que, embora eu projete nele algo minúsculo, isso não reduz quem Ele de fato é e aquilo que Ele realmente deseja exercer sobre a minha vida. Lá na página 163, ele diz assim: o seu poder vai tão fundo que é capaz de redimir as piores partes do nosso passado, para que se tornem as partes mais radiantes do nosso futuro. O que ele está falando aqui? Eu posso estar na lama, submerso num pecado, às vezes escondido aos olhos de quem me vê. Mas é isso que Ele precisa para tornar de forma radiante o meu futuro. É isso que Ele precisa mudar em mim. Mas para que Ele mude, e Ele pode, e Ele, mais do que pode, Ele deseja, Ele precisa de algo. E Ele termina dizendo: mas precisamos levar essas misérias tenebrosas a Ele. Então Ele é infinito em misericórdia, em amor, em graça, em bondade. Mas para que Ele nos acesse de forma a transformar aquilo que nós temos de mais tenebroso, Ele precisa antes que eu me abra para Ele, que eu dê espaço para que Ele possa agir na minha vida. E aí Ele finaliza com a coisa mais linda. Ainda em Isaías 57, vamos na página 164, que daí nós lemos juntas. Isaías 57, 15. Ele diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Ou seja, aonde Ele habita? Com o humilde. A quem o coração dele atrai? Ao humilde, ao contrito, ao que se rende, ao que se derrama diante dele. Então, o que a gente não tem às vezes? Humildade. Para nos colocar diante dele, ir aos pés dele, aos pés da cruz, daquilo que ele fez por nós, para dizer: Senhor, eu sou errada, eu sou falha, eu preciso de ti, para que eu seja um pouco melhor. E aí isso me fez lembrar o quê? Então, de novo, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, certo? Jesus é Deus. E Jesus, enquanto esteve aqui, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 3, ele disse o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Então é isso que a gente tem que aprender nessa manhã com esse capítulo 17. A gente então vem desbravando o coração de Deus. A gente vem entendendo que o coração dele é inclinado à misericórdia e à graça. E que ele se aflige em ter que praticar o juízo, a disciplina sobre as nossas vidas.
Mas para que Ele derrame a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor sobre nós antes devemos ter humildade para revelar a Ele a nossa completa dependência. Amém? Bom dia, eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 18. Bom, o capítulo 18 começa com o versículo: o meu coração se comove por ele, que está em Jeremias 31:20. E aí eu quis buscar um pouquinho sobre o livro de Jeremias para entender o que ele falava, o que ele vem trazendo. Jeremias, ele foi conhecido como o profeta chorão, por demonstrar profunda tristeza pelo pecado do povo e pelas consequências que viriam até esse povo. E quais são esses pecados? Como está no capítulo 2, versículos 5 a 7, eu vou resumir eles. Que defeitos são os antepassados encontraram em mim para que se afastasse tanto? Não se perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto em uma terra onde ninguém vive, pela qual ninguém passa. 7. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança em que eu lhes tinha dado. Então aqui ele está falando sobre o povo de Israel, que ele tinha tirado do Egito, fez passar pelo deserto, e nesse deserto ele teve todo o amor e compaixão, não deixou faltar nada, teve o maná, e esse maná eles não precisavam guardar porque Deus provia todos os dias para ele. Então esse povo que chegou na terra prometida, onde ali seria o momento, de glorificá-lo ainda mais, ali eles estavam abandonando, idolatrando outros deuses, tendo outros ídolos. Isso me faz pensar que nos dias de hoje ainda cometemos os mesmos pecados do que esse povo que viveu há mais de 600 anos antes de Cristo. Então nós ainda cometemos o mesmo pecado, que é ter uma idolatria por outras coisas, hoje às vezes pelo trabalho, pelas redes sociais, tudo menos ter o dever de segui-lo, de amá-lo, como esse povo deveria ter feito. Não pelo que ele deu por esse povo, não por ele ter tirado, porque foram anos, foram uma luta muito grande, mas por ele ser Deus, por ele ainda ter se demonstrado tanto para eles, e mesmo assim esse povo abandonou. Como diz o capítulo 13, abandonaram a mim, que era fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter a água. Então, em vez de procurarem nele, que era a fonte de água viva, não, foram procurar em outros ídolos, Será que isso até hoje temos os mesmos erros, os mesmos pecados? Buscamos não nele, que é a fonte de água viva, mas às vezes buscamos em pessoas ou em coisas que somente Deus vai conseguir entregar para nós. Não vai ser pessoas nem coisas, Então ele nos deixa, essa palavra do versículo: o meu coração se comove por ele, que está nesse capítulo. Não é Efraim, meu filho querido, o filho em que me alegro, pois cada vez que falo dele, lembro-me dele com apreço. Por isso, o meu coração se comove por ele. Lhes mostrarei a minha grande compaixão, diz o Senhor. E aqui, o lembrar de Deus, que é um Deus onisciente, é um termo pactual, ele é relacional. O lembrar aqui não é o contrário de esquecer, mas o contrário de abandonar. Então Deus, ele nunca vai se esquecer de nós, E o lembrar dele não é que ele lembrou e vai porque ele esqueceu, é porque ele nunca vai nos abandonar. É um pacto que ele fez conosco. E o mesmo Deus que entregou juízo àquela nação, que foi falado do capítulo 21
ao 29, é o mesmo Deus que vem entregar o livro das consolações do 30 ao 33. Então, mesmo sabendo que ele tinha que entregar o juízo para aquele povo, ele também, por meio do profeta Jeremias, veio entregando também a promessa de que ele não iria esquecer, que ele não iria abandonar aquele povo. Ele já deixara a promessa que não iria abandonar o povo, pois ele se comove com o nosso pecado. A sua misericórdia só aumenta, pois ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E as suas gigantescas afeições pelos seus não são ameaçadas pela instabilidade deles, porque transborda do coração dele a turbulência do anseio de vida. Nos dias de hoje, como é difícil nós estarmos estáveis a todo momento. Então isso, a nossa instabilidade não vai fazer ele nos abandonar. Somos como uma onda. Ora nós estamos no alto, ora nós estamos quebrados. Mas isso não nos afasta Deus de nós. O nosso desespero não desespera Deus, pois a salvação dele não é fria e calculista. É uma questão de comoção. Ele não é como nós. Nós somos frios e calculistas. Nós estamos prontos para julgar o irmão quando ele erra, ou julgar a nós mesmos, achando que nós não somos merecedores do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele. E não é uma comoção por quem você é nas redes sociais ou em que você se projeta as pessoas ao seu redor. Não, não é o que você deseja ser. É uma comoção pelo seu eu real. É aquela comoção quando você está ali no seu quarto, agarrado no travesseiro, chorando, ou quando você está ali com seus pensamentos que ninguém mais está escutando, mas Deus está. Ele sente a sua dor e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como te consolar, porque a consolação dele é perfeita. Mas basta nós querermos seguir Ele, querermos amá-lo, amar a Ele. Sem as máscaras, Ele nos ama mesmo na nossa podridão, quando nós mesmos não conseguimos nos amar, quando nós achamos que não somos merecedores. A sua misericórdia transborda das suas entranhas. Então vem de dentro dele, não tem como, ele não consegue fazer outra coisa. Ele é perfeitamente santo, porque ele não é como nós. Assim como está na página 168, no finalzinho do capítulo, que fala: de seu coração flui a misericórdia, do nosso a resistência a recebê-la. Nós é que somos frios e calculistas, não ele. Ele está de braços abertos e nós de braços fechados. Nossas visões naturalmente descafeinadas do coração de Deus podem parecer certas porque somos rígidos conosco. Não nos deixamos sair impunes facilmente. Então nós mesmos vamos entrando nesse poço de desespero, nos afundando, nesse lamaçal e achando que não tem ninguém que vai nos socorrer, porque nós não conseguimos às vezes socorrer o próximo, porque é o que flui de nós, é o nosso pecado, é a nossa fé, só que é uma fé caída, e o que me fez refletir aqui, que Thomas Golden traz, e que é uma reflexão que deixou meu coração quentinho, que é: o que ficará em nosso caminho se os nossos pecados, que são tanto contra Cristo quanto contra nós mesmos, se tornam motivos para Ele se compadecer ainda mais de nós. Então, em vez de Ele se afastar, Ele se compadece ainda mais de nós, quando estamos no pecado. E Jesus Cristo veio em carne e osso para incorporar o coração de Deus. E por meio do Cordeiro, a justiça foi plenamente satisfeita e a misericórdia foi completamente derramada ao mesmo tempo. É o que temos que fazer, e temos que fazer como o autor diz: nos arrepender dos nossos pensamentos medíocres sobre o coração de Deus
porque os pensamentos dele não são os mesmos que os nossos. E os nossos pensamentos não podem ser medíocres sobre ele. Nós temos que pensar com a grandeza que ele realmente é. Nós temos que conseguir enxergá-lo e deixar que ele nos ame e tentar amá-lo de volta com a mesma intensidade que ele nos ama. Se um dia for possível, nós conseguimos amar ele como ele nos ama. É isso. Finalizo agora no capítulo 18. Para vocês que estão na live, tenham um ótimo dia, uma reflexão abençoada. Vamos para o nosso momento de missa.